Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no Contraponto Filosófico para gravar mais um vídeo aqui para vocês. E agora estou trazendo um pensador é, um pouco diferente, um pensador que muitas vezes não é trabalhado no ensino médio. Prometi na última aula, quem não viu a última aula, eu falei um pouco sobre a ética deontológica, ou seja, a ética kantiana, tá? Aliás, a ética deontológica está relacionada também de certa forma, com o vídeo que eu estou trazendo aqui hoje. Mas eu prometi que eu ia aparecer mais vezes por aqui e tô aqui para gravar mais um vídeo de um pensador que eu gosto bastante, relacionado à filosofia política, que é a minha área de estudo, a minha área de pesquisa, a minha área de especialização, tá? Eu estou falando especificamente aqui do John Rawls, tá? Então, quem que é o John Rawls? John Rawls é um pensador que, para alguns, ele é considerado um pensador liberal, para outros ele é um pensador democrata. Existe aí toda uma celeuma do ponto de vista filosófico da corrente seguida e estruturada do John Rawls. Nós não vamos entrar nessa problemática nesse vídeo, tá? Mas a ideia aqui é tratar sobre esse pensador, sobre a visão que esse pensador tem é, dos processos de justiça. Bom, para a gente falar de John Rawls, a gente precisa compreender quem foi John Rawls, né? Então, eu vou fazer aqui uma breve introdução de quem é esse pensador e por que que ele é importante, e depois nós vamos discutir aí é, a obra a obra magna dele, que é Uma Teoria da Justiça, ou Para uma Teoria da Justiça, que é aí uma obra que é discutida na contemporaneidade, é uma obra que ele publica lá em 1971, e é uma obra que causa, vamos de certa forma, vamos falar assim, um alvoroço na comunidade filosófica e na comunidade liberal, porque ele traz um outro panorama do que significa justiça, do que é a justiça. E, para isso, ele vai trazer um pouco da própria ética deontológica kantiana, mas ele traz uma nova visão, uma nova estruturação do contrato social. Então, a gente precisa, de certa forma, para falar de John Rawls, a gente vai precisar lembrar um pouco dos pensadores liberais clássicos, vamos precisar lembrar um pouco dos pensadores contratualistas, para a gente entender aqui o John Rawls. O John Rawls ele é um pensador que ele vai conceituar questões filosóficas, especialmente ali dentro da ordem do direito, tá? Então, a partir desse prisma, ele vai se tornar um dos pensadores mais influentes do nosso tempo. Ele é um pensador que ele foi professor da Universidade de Harvard, e essa teoria da justiça, ou para uma teoria da justiça, em algumas traduções, o próprio John Rawls, ele classifica essa obra dele em três vertentes. Primeiro, para ele é uma obra de natureza profundamente kantiana, tá? Então, uma obra extremamente kantiana. E se você não viu o último vídeo que eu gravei aqui sobre a ética de kantiana, é a ética do dever ser, eu recomendo você assistir esse vídeo até para compreender melhor toda tudo que nós vamos falar aqui. Não que esse vídeo ele esteja totalmente relacionado, ele não está, mas seria muito mais interessante que para você compreender de forma ampla o que está sendo discutido aqui por John Rawls na teoria da justiça. Segundo ponto que ele vai destacar da própria obra dele é que ele está trazendo um novo fundamento para o contrato social. Então, vocês vão lembrar, né, o contrato social, nós temos alguns pensadores que discutem o contrato social, mas é muito importante destacar que existem três contratos que são muito conhecidos, e aí em toda a esfera acadêmica, e é muito trabalhado, inclusive no ensino médio, que é o contrato social de John Locke, o contrato social de Thomas Hobbes e o contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Então, nós temos aí essas visões do contrato social, cada um ali
à sua maneira, né? Nós temos a visão de Thomas Hobbes, que diz que o homem está o tempo todo ali num estado de guerra, havia uma guerra de todos contra todos e que o homem tinha que ceder a liberdade para o controle do soberano. Nós temos a visão do contrato social de John Locke, que o John Locke está discutindo ali os direitos inalienáveis. Então, a gente está discutindo vida, liberdade e propriedade privada. E depois, por fim, nós temos ali a visão do contrato social que é discutida por Rousseau. Rousseau diz que o homem era o bom selvagem, tá? E que ele vai fazer uma crítica dura, inclusive, a John Locke, dizendo que o homem deveria ter, de certa forma, se rebelado quando o primeiro cidadão colocou uma estaca no terreno para garantir ali a aquisição daquele terreno. Ele vai falar que a proteção garantiu ali, que o contrato social vai garantir a proteção dos ricos e não dos pobres. O Rousseau vai falar que no estado de natureza existia o bom selvagem, e inclusive isso é importante porque existem ali, existe na internet uma interpretação até certo ponto equivocada dessa visão do bom selvagem, tá? Mas o Rousseau vai falar que uma vez que está no contrato social, você não pode voltar atrás. Então, o contrato social do Rousseau, ele vai caracterizar que precisa vigorar a vontade geral, entendendo a vontade geral não especificamente como a vontade da maioria, mas como a vontade daqueles que querem o bem do coletivo. O Rousseau é um dos pensadores do contrato social que ele volta para a base grega, ou seja, ele vai pegar lá a questão aristotélica, né, do homem ser o zoou politikon, tá? E o terceiro ponto que é discutido aqui, que o próprio John Rawls enfatiza na teoria dele, é que é uma dura crítica à ideia utilitarista. Então, ele está fazendo uma crítica especificamente aos maiores pensadores do utilitarismo, ali pela teoria da justiça, que é o John Stuart Mill e o Jeremy Bentham. E você vai lembrar, né, que no utilitarismo há uma discussão onde a maior felicidade ela tem que estar ali para o maior número de pessoas. Então, a gente precisa entender ali o utilitarismo, ele está trabalhando com uma visão que a ação ela é moralmente válida, né, se ela gera a maior felicidade para o maior número, que é uma visão extremamente diferente ali da visão kantiana e, naturalmente, já que o John Rawls classifica a obra dele como uma obra profundamente kantiana, então, naturalmente, é uma visão totalmente díspare da visão de John Rawls. O Rawls, ele abre a obra dele, né, ou ele tem ali na obra dele um princípio que é muito interessante. Então, vale a gente analisar aqui, porque no vídeo que eu falei do Kant, a gente estava discutindo ali uma relação da verdade e da mentira na ética deontológica. E o Ross fala que, assim como a verdade ela é um pilar para todo e qualquer sistema de pensamento, o John Rawls vai falar que a justiça é um pilar para as instituições sociais. Então, percebam que ele está fazendo uma relação entre a verdade, porque ele está ancorando ali a obra dele na obra de Kant, e ele está dando peso para a questão da justiça, da mesma forma que Kant deu um peso para a questão dos imperativos, né? O imperativo categórico, que estava ali o tempo todo dando a ordem, dando a diretriz para o agir do ser humano. O Rawls vai falar que para o bom funcionamento de uma sociedade, é imperativo que esta sociedade tenha em voga quais são os princípios da justiça que a fundamentem, tá? E aqui, de novo, nós vamos fazer uma relação, por quê? Porque o Kant vai especificar, lá no imperativo categórico, que essa diretriz, a ação moral, ela precisa ser tomada de forma a não gerar ali, não objetivar nenhum benefício, né? Então, você tem que fazer o que é correto, tá?
pelo simples fato de ser correto. O John Rawls está dizendo aqui que a sociedade, para que ela funcione de forma correta, ela precisa compreender os princípios de justiça que a fundamentem. Então, para que uma sociedade funcione de forma com equidade, igualdade, para que uma sociedade funcione, para que todos tenham oportunidade, ela precisa entender, precisa ter base em princípios de justiça. E esses princípios de justiça, eles precisam abarcar todos os membros do corpo social. Mas o John Rawls faz algumas observações ali na obra que a gente precisa especificar. Então, de certo ponto, o Rawls ele está partindo naturalmente ali dessa ética deontológica. E ele vai fazer 3 perguntinhas para definir, na teoria dele, o que é a justiça. Primeiro, o que é uma sociedade justa? Tá? Segunda pergunta, como se chegar à justiça? Como chegar a essa justiça? E terceiro, como retirar o véu da ignorância, tá? Isso aqui é extremamente importante, porque o Rawls ele vai falar que os princípios da justiça são construídos sobre um véu de ignorância. O Rawls vai falar que o indivíduo ele está numa posição original. Então, aqui percebam que nós estamos voltando para o estado de natureza, mas ele não está trazendo o estado de natureza como o Hobbes e como o Locke trouxe ali, tá? Não, o indivíduo ele estava no estado originário, tá? A gente pode aqui fazer essa analogia com o estado de natureza, tá? Só que nesse estado originário, segundo Rawls, o indivíduo, de certa forma, ele ainda está coberto pelo véu da ignorância, tá? E quais são os impactos disso? Nesse suposto estado, tá, onde prevalece aqui o véu da ignorância, o indivíduo está cego. E ele está cego para quais condições? Ele está cego para as questões de uma vida política, ele está cego para as questões de uma vida moral, ele está cego para as questões que regem o sistema, e ele está cego para as questões que falam da liberdade, ele está cego para as questões que discutem a igualdade, enfim. Então, quando a gente está discutindo ali a questão do véu da ignorância, a gente precisa entender que todos, como nós estamos no estado originário, todos são iguais, tá? E dessa forma, como todos são iguais, a justiça, ela deve ter uma equidade no sistema, tá? Então, a justiça, ela prevalece a equidade, porque todos são ignorantes, tá? E neste véu de ignorância, a gente também precisa compreender que a justiça ela deve ser racional, tá? Então, a gente precisa também ignorar todas as condições que, de certa forma, não estão ali representadas pelo véu. Por exemplo, a questão das paixões, a questão das impulsões. Então, todos são iguais, tá? Todos têm o direito ali à liberdade, todos são tratados de forma equânime. Então, essa ideia de ignorância que John Rawls o que está sendo discutido, melhor dizendo, nessa ideia de ignorância, é uma questão de igualdade, porque todos nós ali, nós somos originários. Todos nós estamos ali na mesma condição, tá? Nós já estamos vivenciando o contrato. A gente tem que pensar que o John Rawls ele é um pensador contemporâneo, tá? Ele lança essa obra em 1971. Ele vai morrer só em 2002, tá? Então, ele é um pensador contemporâneo, ele está discutindo questões contemporâneas e ele está analisando a sociedade sobre o prisma, naturalmente, do contrato. Só que ele traz uma nova visão desse contrato, já que ele entende que o homem ele é um ser originário. Outra questão que é importante é que, como eu mencionei lá atrás, o Rawls ele está fazendo uma crítica à teoria utilitarista, né? Então, ele vai moldar
uma teoria da justiça fazendo adendos e críticas à teoria utilitarista liberal do século XIX, tá? Como eu mencionei, do John Stuart Mill e do Jeremy Bentham, que são ali os grandes pensadores dessa corrente filosófica. E ele vai desvincular a teoria, ou uma teoria da justiça, dessa visão utilitarista. Por quê? Porque, para o Rawls, essa visão utilitarista ela é uma visão problemática, porque já que todos estão numa condição originária, então ele precisa colocar todos sob um véu de ignorância. Bom, então vamos especificar um pouco mais detalhadamente essa questão do véu da ignorância. O Rawls está dizendo que todos que vão participar de um processo, o véu de ignorância ele é igual para todos. Então, aqui estão inseridos todos os seres humanos, não importa se é pobre, rico, preto, branco, enfim, homem, mulher, todos são iguais sobre o véu de ignorância. Uma vez que todos são iguais sobre o véu de ignorância, o Rawls vai falar que nós seremos totalmente racionais, tá? Então, todos os indivíduos, uma vez que são absolutamente iguais, eles serão totalmente racionais e, mais importante, eles serão reciprocamente desinteressados, ou seja, não haverá interesses por trás desse indivíduo, pois eles jamais saberão como eles chegarão a essa sociedade. Então, imagina aí, você vai para uma sociedade, só que você está sob um véu de ignorância. Então, você não sabe como você vai chegar a essa sociedade. Tá? Você não sabe se você vai chegar, se você vai ser um rico, se você vai ser um pobre, se você é homem, mulher, se você é alto ou baixo, se você é preto ou branco, não importa. Então, o Ross está fazendo aqui um alerta dizendo, olha, para que todos estejam na mesma condição, todos precisam estar sob o véu de ignorância. E o véu de ignorância, é só a partir do véu de ignorância, melhor dizendo, que podem ser construídos os princípios de justiça. Por quê? Porque sob o véu de ignorância, todos nós somos totalmente racionais e somos desinteressados, tá? Sendo racionais e desinteressados, isso é extremamente relevante e importante para que consigamos chegar sem vícios a essa sociedade. E ao não saber como chegaremos a essa sociedade, nós, indivíduos, tendemos ou vamos escolher naturalmente os princípios de justiça, tá? E esses princípios de justiça, eles serão os melhores para qualquer pessoa, independente de qualquer condição. Então percebam que o Rawls, ele coloca todos os seres humanos que vivem em sociedade dentro de uma mesma condição, tá? Então estamos discutindo aqui a condição originária, ele vai partir de uma condição originária e ele vai colocar dentro de uma mesma condição para que nós tenhamos princípios de justiça, ou seja, para que consigamos formar uma sociedade mais justa, tá? O Rosa vai falar ali depois, os princípios são dois dos grandes princípios de justiça que ele vai especificar, e nós teremos ali algumas observações para fazer sobre esses princípios de justiça, mas é relevante que você saiba que ele está partindo de uma condição em que todos, independente da condição que esse ser humano tenha, é que todos iremos escolher os melhores princípios de justiça, tá? Esses princípios de justiça, que, como eu mencionei, são dois, o John Rawls vai falar que eles são princípios universais, tá? E que esses princípios universais eles vão formar a estrutura da sociedade, né?
por serem universais, eles vão formar a estrutura da sociedade. E eles são princípios que, segundo John Rawls, eles legitimarão o novo contrato social. Então, percebam que ele está pautando os princípios de justiça como a base do novo contrato. E aqui a gente precisa, de novo, retomar um pouco dos contratualistas clássicos. Por quê? Você vai lembrar que o Locke ele aplica no contrato social uma lei natural. Então, a gente tem que pensar lá no contrato social, quando a gente retoma Locke, que existe ali uma lei natural. Lembrando, inclusive, que se o soberano não respeitar os direitos inalienáveis, os seres humanos eles podem revidar. Isso em John Locke. Já em Rousseau, por exemplo, todos os seres humanos, ali no estado de natureza, eles viveriam em plena harmonia. Então, o Rousseau ele difere da visão de Locke, ele difere da visão de Hobbes, por exemplo. Apesar que também o Locke ele está discutindo, ele faz também, de certa forma, ali tem uma crítica a Hobbes, porque ele fala que no estado de natureza havia paz, tá? O Hobbes que diz que não, que havia guerra, que era o estado de guerra, tá? Mas é importante a gente entender que em Rousseau havia ali uma plena comunhão, tá? E o contrato social, quando o indivíduo assumiu o contrato social, segundo John Rawls, nessa nova visão, nessa nova interpretação que o Rawls está trazendo, a partir de um prisma originário, ele vai falar que vai cair o véu de ignorância. Então, a partir do momento em que eu e você, que nós indivíduos, nós assumimos o contrato, esse véu, tá, que está especificado ali, esse véu de ignorância, ele cai, tá? Esse véu de ignorância que é mencionado aí por John Rawls, na teoria dele. E o que acontece a partir daí? O indivíduo, segundo o Rawls, o indivíduo ele vai assumir uma posição na sociedade. Só que tem um problema. E qual é esse problema? Existem forças na sociedade, tá? Forças e fraquezas, porque os indivíduos eles são diferentes. Então, naturalmente, existem forças diferentes e fraquezas diferentes, tá? E uma vez que existem forças ali que estão em um conflito dentro da esfera social, o Rawls vai falar que para se chegar à justiça é necessário, antes de mais nada, resolver essa tensão que há entre essas forças e essas fraquezas. Como assim, professor? Como resolver essas questões, essas tensões? Vamos lá. Nós nascemos dentro de um contexto, dentro de uma sociedade, e nós estamos inseridos dentro dessa sociedade. Por essa razão é que precisamos lidar com essas questões de forças e fraquezas. Por quê? Dentro dessa sociedade, os indivíduos não são iguais, os indivíduos têm representações diferenciadas, os indivíduos têm condições financeiras diferenciadas, condições de poder diferenciadas. Então, existem tensões ali que estão o tempo todo lutando, tá? Então, esse é o primeiro ponto aqui que o Ross está falando e que a gente precisa observar para a formatação aí, ou a aplicação dos princípios de justiça, tá? Mas, professor, então, quais seriam ou quais são, de fato, esses princípios de justiça que são, então, determinados por Ross lá em uma teoria da justiça? Primeiro princípio, ele vai falar que toda pessoa tem direito a igual e mais extensa liberdade fundamental, compatível com semelhante liberdade para os outros. Então, ele está dizendo aqui que precisa haver ali uma igualdade, tá? Uma igualdade no que tange a liberdade.
tá? E, naturalmente, a questão de equidade, tá? Segundo princípio, e esse aqui é um princípio que talvez você considere polêmico. Por quê? O Ross, presta atenção, ele vai falar que as liberdades econômicas, que as liberdades sociais, como as de riqueza e poder, elas são justas. Então, preste atenção. Então, as liberdades econômicas e sociais, como as de riqueza e de poder, elas são justas. Porém, ele faz um alerta. Qual é esse alerta? Isso é um princípio, tá, gente? Então, vamos lá. Ele fala que essas liberdades elas só são justas apenas se produzirem benefícios compensatórios para cada um e, em particular, para os menos favorecidos. Professor, então ele está, de certa forma, defendendo a desigualdade aqui? De certa forma, sim. Mas calma lá que nós vamos explicar aqui, que é um espaço de teoria filosófica, e nós vamos explicar aqui o porquê. E aqui você vai lembrar que lá no início da aula eu falei para você que alguns pensadores entendem John Rawls ali como uma visão liberal, outros pensadores entendem ele como um pensador democrata. Nós vamos ter uma corrente filosófica que vai entender John Rawls como um pensador de uma linha, inclusive, socialista, tá? Por quê? Por conta desse segundo princípio aqui. O que está sendo discutido aqui neste segundo princípio? Vamos lá. Ele está falando da questão da igualdade de oportunidades, tá? Igualdade de oportunidades. Então, valores sociais, é, como a liberdade e a oportunidade, renda e riqueza, as bases sociais de autorrespeito, segundo Ross, devem ser distribuídas de forma igual, tá? E repetindo ali o finalzinho do segundo princípio, a não ser que uma redistribuição desigual de um ou de todos os valores seja vantajosa, melhor dizendo, para todos. O que ele está tentando trazer para a gente aqui? Olha, todos precisam ter oportunidades. Todos, tá? Você não pode ter, por exemplo, uma casta que controle o tempo todo o poder. Você não pode ter, por exemplo, uma família que, por gerações e gerações e gerações, herde sempre a riqueza, porque eles sempre permanecerão ricos. Se você tem uma distância entre uma condição social baixa e uma condição social alta, o Ross vai entender que, se houver oportunidade, existe a possibilidade desta condição social baixa alcançar a condição social alta. Em contrapartida, ele vai falar que, se há uma distância muito grande entre a condição social baixa e a condição social alta, isso é um problema. E John Rawls, ele é um crítico, então presta atenção no que eu vou falar, ele é um crítico da visão moderna meritocrática. Para ele, essa distância, ela é um problema, tá? Aí você vai falar, tá, mas, professor, então aqui, de certa forma, você tem aqui, nesse segundo princípio, a defesa de um processo de desigualdade e, de certa forma, a defesa de um processo utilitarista. Mas o John Rawls vai falar que, do ponto de vista utilitarista, ele vai falar que não, tá? E por que que esta visão não pode ser considerada
de certa forma, uma visão que abarque ali toda uma concepção utilitarista. Ele vai falar por conta de um princípio básico. Vamos lá. Se a vantagem é que haja uma distribuição, então pensa lá no segundo princípio. Então, deve-se distribuir. Então, pensa aí. Não é que uns serão beneficiados ou a maior felicidade ou a maior riqueza para o maior número. Não. Ele está dizendo, e aí a gente precisa entender que a sociedade justa ela vai se formar dessa forma. Então, se a sociedade compreender que tem que haver a distribuição, deve se distribuir. Se a sociedade compreender que, que a vantagem é que seja distribuída de forma desigual, deve se distribuir de forma desigual. Retomando o ponto que eu tratei agora há pouco. A oportunidade, ela para Ross, ela tem que estar o tempo todo ali, tá? Então, lembre-se, tem que ter equidade. Então, até porque, lembra, ele está partindo de um estado originário. Então, ele vai entender como natural, de certa forma, tá? Vou colocar isso entre aspas. Ele vai entender como natural que alguns alcancem condições melhores, mas ele vai entender que é necessário, sim, ter oportunidade. E, professor, então, e por que que isso não se enquadraria numa visão utilitarista? Porque para Ross, o foco não é o resultado, tá? Não é a consequência da ação, mas o foco é o ato em si. Então, é necessário, dentro desse contexto, haver uma condição de equidade, ou seja, uma condição que, de certa forma, geraria ali, possibilitaria que todos alcançassem, ou que todos tivessem a mesma oportunidade de forma justa, tá? Então, esse aqui é um ponto extremamente importante dentro da teoria dele, que muitas vezes é incompreendido. E como se chegar, então, a uma sociedade justa? Para se chegar a uma sociedade justa, o Ross vai pensar em três condições que ele vai classificar. Primeiro, que é uma visão ou uma concepção que ele vai chamar de liberal. Segunda, que é uma condição, uma concepção que ele vai chamar de aristocrática. E a terceira e última é uma condição que ele vai tratar como uma condição democrática. A condição liberal, você lembra que eu falei para você de Rousseau, que ele vai trazer um pouco dessas visões de contrato? A condição liberal, ela traz a educação como uma solução. Eu não sei se todos que estão acompanhando aqui conhecem um pouquinho da obra de Rousseau, mas aqueles que conhecem vão lembrar que o Rousseau vai escrever uma obra chamada Emílio, ou Da Educação. E essa obra é considerada um dos primeiros tratados sobre a educação que foram escritos, né? E o Rousseau, ele especifica a importância da educação para ali a formação do próprio contrato social, tá? A necessidade de um processo educacional. E o John Rawls vai falar que é necessário haver um sistema que resolva os problemas de forças e fraquezas, ou seja, que resolva aquelas tensões que estão dentro da sociedade, tá? E como é que isso será resolvido, segundo John Rawls? A partir da educação. Ou seja, todos teriam educação, tá? E todos tendo educação, nós teríamos, segundo John Rawls, oportunidade para todos. Então, essa questão das forças que estão dentro da esfera social, dentro da sociedade, elas seriam resolvidas, essas tensões, pela educação, tá? E isso já era apontado lá por Rousseau. E isso é extremamente importante a gente falar aqui. Por quê? A educação, segundo John Rawls, vai sim gerar a oportunidade para todos.
Além disso, a educação ela vai promover, segundo John Ross, a redução das desigualdades, porque ela vai promover o acesso ao aprendizado. E, especialmente, gente, ela vai promover o acesso aos cargos de poder para todas as pessoas. E esse aqui é o ponto que muitos consideram aí John Rawls, um pensador mais voltado aí para a condição do socialismo em si, tá? Por conta dessa questão das oportunidades, a equidade, as oportunidades serem para todas. Lembrando, tá? Isso aqui é algumas visões, tá? Algumas visões filosóficas. Lembrando que as correntes, elas entendem John Rawls ou como um pensador liberal ou como um pensador democrata, tá? Você tem ali uma corrente menor que vai tratar ele como um pensador mais direcionado ali a umas questões socialistas. Então vamos lá, retomando aqui. A educação deve promover a redução das desigualdades, porque é pela educação que nós teremos o acesso ao aprendizado. E é pela educação que nós teremos acesso aos cargos de poder. Ou seja, todas as pessoas, através da educação, terão acesso aos cargos de poder. Então, isso aqui tá ancorado no princípio da justiça de John Rawls, tá? Como eu mencionei lá em Rousseau, né? Ele fala que a educação é uma das saídas para o homem voltar a ser bom, já para que o homem tenha o papel ativo na sociedade, tá? E é uma das saídas, inclusive, Rousseau vai falar, para que o homem se torne um cidadão. E aí ele está lá voltando aos gregos, especialmente Aristóteles, né? Para que esse homem seja ali um zoopoliticon, né? Você vai lembrar que o Aristóteles fala que o homem é um animal social e político, né? Então, isso aqui é muito importante. Segundo John Ross, então a educação, ela inclusive, ela é uma questão, ele vai tratar ela como uma questão básica para o sistema liberal, tá? Ela é um pressuposto básico e ela precisa resolver os problemas da desigualdade, tá? A visão liberal clássica, aliás, melhor dizendo, a visão liberal moderna e contemporânea se distanciou da visão liberal clássica. E a visão liberal clássica, ela trazia essa concepção, tá? E que John Rawls está apontando aqui que a educação traria a questão da igualdade, tá? E reduziria a desigualdade, ok? Tá, gente? Então, isso aqui é extremamente importante dentro da visão de John Rawls. E a partir daí, como eu mencionei, ele faz uma crítica muito grande essa visão meritocrática moderna, né? Essa ideia meritocrática moderna, pois na sua concepção essa ideia meritocrática, ela só seria possível se houvessem formas de resolver de maneira equânime as tensões sociais. Então, seria necessário para ele, a educação, melhor dizendo, seria para ele um dispositivo que tratasse de forma igual, tá? De forma equânime, tá? Os filhos da classe abastada, mas também os filhos das classes menos favorecidas, tá? Então, o John Rawls é muito claro com relação a isso. Ele é muito específico com relação a isso. Olha, é, é necessário, de fato, um dispositivo de educação que fosse o mesmo, tanto para os filhos daqueles dos ricos quanto para os filhos dos pobres. O que a gente percebe hoje na sociedade? A gente percebe ricos, filhos de ricos estudando nas escolas mais importantes do mundo, nas escolas. Vamos pegar o case Brasil, né? Os filhos dos ricos nas melhores universidades, ou a ampla maioria nos melhores colégios, os colégios que vão entregar ali a melhor educação, o melhor recurso, intercâmbio, e o filho do pobre não tendo acesso a esses dispositivos. E o John Rawls fala que uma sociedade justa,
só é possível, ou só será possível, a partir do prisma, ou a partir do momento que essa condição for de equidade, tá? Chegou numa condição de equidade e aí gerou a igualdade para todos, aí, segundo o John Rawls, nós estamos numa condição específica de justiça. Então, lembrando, tudo isso nós estamos ali na primeira posição, tá? Que é a posição liberal. Segundo ponto que ele trata é a visão aristocrática. Na visão aristocrática, ela é uma visão que, segundo Rawls, ela tende a conservar o poder. Então, vamos lá. É muito interessante porque é assim que funciona o processo de aristocracia, né? Ele vai falar que eles tendem a conservar o poder, tá? E eles tendem a pensar que os elementos até poderão ter uma redistribuição dentro da sociedade. Mas desde que a classe aristocrática, que deixa de estar nesta condição própria de aristocracia, permaneça na vantagem. Então, aqui é um segundo apontamento que o John Rawls está falando do ponto de vista aqui da classe aristocrática ou da concepção aristocrática do processo. E a terceira é a visão democrática. E a visão democrática, o Rawls vai falar que ela traz duas vertentes. A primeira vertente da visão democrática é a questão da diferença. Então, o Rawls ele vai falar que mantém-se a diferença entre os indivíduos e até as classes sociais, tá? Que, aliás, a visão democrática ela traz essas vertentes dentro da teoria da justiça. Então, a primeira é a questão da diferença. Então, mantém-se a diferença entre os indivíduos e até entre as classes sociais. A segunda, e aí é uma questão extremamente importante, ele vai falar que está relacionado a uma ligação em cadeia. E o que seria, professor, essa ligação em cadeia? O Rawls vai falar que as desigualdades sociais e econômicas elas devem se dispor de modo que propiciem o máximo benefício para os menos favorecidos, para os menos abastados. Então, e por que então essa ligação e cadeia? Segundo Ross, o primeiro ponto é que não faria sentido, tá? Pois não levaria à verdadeira justiça. Então, se não há, se não é possível propiciar o máximo de benefício para os menos favorecidos, então, naturalmente, não faz sentido, pois não haveria uma justiça verdadeira dentro da sociedade. O segundo ponto é que essa questão da relação em cadeia vai permitir que estejam vinculados, quem esteja vinculado, tá? Aqueles que têm uma condição menos abastada. Então, que eles estejam vinculados a cargos de poder de forma equânime, ou seja, de novo, batendo muito nessa tecla, porque é uma condição para a teoria da justiça de John Rawls, tá? Precisa haver ali uma condição equânime, porque, segundo ele, não é justo que apenas uma classe participe do poder. Não é justo. Então, a gente está, quando o Rawls está especificando essas questões, ele está ressaltando a necessidade, primeiro, de uma condição de educação que seja igual, tá? Dois, que dentro das três concepções, a concepção liberal, a concepção aristocrática e a concepção democrática, ele vai falar dentro de uma concepção democrática, e aí a gente pode pensar naquela corrente que entende John Rawls como um pensador democrático. Então, dentro da concepção democrática, precisa haver uma condição de equidade, tá? Que garanta condições iguais, tá? E participação da classe menos favorecida nas esferas de poder, tá? Isso aqui
é extremamente relevante. Lembre-se, a gente está discutindo toda uma teoria política, tá? A teoria do John Rawls, ela tá ancorada, ela vai servir muito de base também para o direito, assim como a teoria kantiana. Quem viu o último vídeo, eu discutindo lá o imperativo categórico, eu falo um pouco disso. O John Rawls vai falar, por exemplo, que de dois pontos que são relevantes para que exista a justiça, ou mais dois pontos. Primeiro, a questão da religião. Então, para ele, ele vai entender que o Estado ele precisa ser laico e que a religião não deve interferir em nada na gestão pública. Ou seja, a religião ela não pode impor normas e leis, uma vez que as leis devem partir do princípio de justiça e a liberdade religiosa deve existir dentro de uma sociedade justa. Tá? Então, esse aqui é um grande ponto que o John Rawls já está discutindo, é, e que é completamente compreensível, lembrando que o John Rawls é um pensador contemporâneo, tá? Essa obra, repetindo, ele escreve em 1971, ele vem a falecer lá em 2002, então ele está discutindo questões do nosso tempo, questões aqui da nossa é, geração. Segundo ponto, a questão da tolerância, tá? E aqui, gente, entra um debate que ficou muito em voga recentemente e que é válido, extremamente válido, e é um ponto, inclusive, você vai lembrar, que já tinha sido discutido ali pelo Popper, né? A questão da tolerância. O John Rawls ele vai se perguntar, ele vai falar que a tolerância deve ser promovida dentro da sociedade, contudo, até certo ponto. Como assim, professor Lennon? Como até certo ponto? O Ross, e aí ele faz, a gente precisa lembrar do paradoxo de Popper, ele está fazendo aqui, de certa forma, a gente precisa pensar, não que ele esteja fazendo de forma direta, tal, mas precisa pensar no paradoxo de Popper. Qual que é o paradoxo de Popper? Nós devemos tolerar os intolerantes? Esse é o paradoxo de Popper, tá? O que acontece com uma sociedade que tolera os intolerantes? Tá? Essa é uma pergunta que a filosofia moderna tenta responder, né? O John Rawls ele fala que quando há uma intolerância que coloca em xeque todo o sistema de tolerância, então vamos lá, para ficar claro aqui. Quando há uma intolerância que coloca em xeque todo o sistema de tolerância, ou seja, a existência de indivíduos tolerantes, nós temos um entrave, nós temos um problema. Então, por isso que o mandamento, a regra, é que a tolerância deve ser promovida dentro da sociedade até certo ponto, tá? Então, se você tem ali condições de intolerância que coloque em xeque o sistema de tolerância, ou seja, a experiência e a existência de indivíduos tolerantes, nós temos um entrave e o Ross vai falar que essa intolerância não pode ser tolerada. Então, presta atenção, tá? Professor, então você está dizendo que o John Ross defende que sejamos intolerantes com todos? Não, de forma alguma. O que ele está dizendo é que numa sociedade justa, ela precisa ter tolerância, porém, essa tolerância, quando você evidencia dentro da sociedade que existem padrões de intolerância e que essa intolerância está colocando em xeque a existência dos indivíduos tolerantes, então essa intolerância não pode ser tolerada. E aí, naturalmente, você pode fazer as analogias com o Brasil recente, tá?
Por quê? Porque o John Ross fala que quando é, a existência de um sistema onde é promovida a intolerância de forma que coloque em voga até a existência de indivíduos tolerantes, como ali os regimes totalitários, gente, como condições autoritárias, como, como visões fascistas, visões nazistas, você, nós não podemos aceitar. Então, esses indivíduos intolerantes, segundo Popper, não devem ser tolerados, tá? E aqui, naturalmente, a gente cai no paradoxo de Popper. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi mais um vídeo aqui do Contraponto Filosófico, trazendo um pensador diferente agora para vocês. Pensador John Rawls, pensador aí da filosofia política, um pensador que ele remodela o contrato social, um pensador autodeclarado ali de base kantiana, um pensador que está trazendo uma visão específica de um processo contemporâneo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, desse vídeo. E, mais uma vez, eu quero convidá-los a assistir aqui os vídeos do professor Luca, os vídeos do professor Carlos. Temos muito conteúdo de filosofia bastante interessante aqui no nosso canal. Qualquer dúvida, você pode acionar a gente. Nós temos lá na página Sócio Literato, que é uma página onde a gente discute literatura e sociologia. Nós temos a própria página lá no Instagram do Contraponto Filosófico. Se você tiver qualquer dúvida, você pode também entrar em contato ou coloca aqui nos comentários desse vídeo o que você achou dessa videoaula. Ok? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.